tema da proibição da publicidade para crianças é um tema extremamente controvertido, né? E basicamente por quê? Porque nós temos vários valores que, ao mesmo tempo, devem ser respeitados, né? Um dos valores que os publicitários defendem profundamente é esse valor da liberdade de expressão e tudo mais. Só que nós temos que colocar essa liberdade de expressão dentro de um contexto mais geral, né? O que significa o quê? Significa que, na prática, a liberdade, em alguns casos, ela tem que ter os seus limites. Qualquer liberdade, em alguns casos, tem que ter seus limites, que são limites impostos pela própria sociedade, né? Do outro lado, o que nós temos? Nós temos os valores relacionados ao respeito à criança, o respeito à pessoa como um todo, né? Não só a criança, mas as pessoas em geral, né? Isso significa a necessidade, então, de fazer algum tipo de regulamentação de todas as relações que estão envolvidas nessas questões, principalmente no tema da publicidade, né? Quando nós colocamos isso, vamos, de alguma forma, tentar compatibilizar esses dois mundos, vamos dizer assim, né? Nós temos que tomar um cuidado especial quando se tratar de criança, né? Por quê? Porque a criança, e isso a própria legislação brasileira assume claramente, né, é um ser em formação, né? Então nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma pessoa que ainda não tem todas as condições de discernimento, de julgamento, de crítica, né? E por isso mesmo essa pessoa tem que necessariamente ter que ter um tratamento especial e um cuidado especial, porque é algo que está em formação, né? Então quando nós começamos a juntar essas ideias todas, a ideia que me parece central é pensar que realmente não existe sentido em fazer publicidade dirigida à criança, né? Por quê? Porque a criança em formação, ela não tem a capacidade de julgamento que um adulto tem, ou pelo menos que se espera que um adulto tem, porque é até discutível se eventualmente o adulto também tem, né? A conclusão me parece, do meu ponto de vista, bastante tranquila, né? Não existe sentido de fazer publicidade para a criança, porque a criança não tem julgamento, capacidade de julgamento, de enxergar o que está por trás dessa publicidade, né? E, nesse sentido, ela sempre vai ser manipulada. O quadro atual é bastante dramático, né? Por quê? Porque, apesar de nós termos alguns princípios na legislação que autorizariam uma intervenção maior do poder público no que se refere ao tema, nós praticamente não temos intervenção nenhuma, né? São pouquíssimas as pessoas, do ponto de vista de uma política pública, né, que estão preocupados com esses temas, né? Com o tema da publicidade, em especial com o tema da publicidade para a criança, né? E esses princípios, eles poderiam ser, quer dizer, nós já temos alguns instrumentos, talvez não sejam os melhores instrumentos, mas existem instrumentos. Existe o próprio princípio que está na Constituição Federal, do cuidado que a criança deve ter, os limites de uma eventual manipulação por meio de mídias, etc. Tal. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que também estabelece o tema de publicidade abusiva, publicidade enganosa. Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também tem uma preocupação, sobretudo, ali talvez seja a preocupação maior, né? Só que esses instrumentos não são muitas vezes utilizados, normalmente não são utilizados, né? O que acontece então é que a situação é muito difícil, porque qualquer um que ande pela cidade, que ligue televisão, rádio, veja pela internet então hoje é um problema gravíssimo, né? Vai verificar que é uma selva, né? Nós estamos, na verdade, vivendo uma selva. É como se não existisse nenhum instrumento, é como se não existisse nenhuma legislação. E isso acarreta imediatamente uma série inumerável de distorções sociais, vamos chamar assim, né? Por quê? Porque vamos dizer assim, esses objetos de consumo, eles têm um símbolo do que os antropólogos vão chamar de marcadores sociais, né? Quer dizer, a pessoa se coloca dentro da sociedade a partir desses bens, né? Então é claro que todos querem, entre aspas, sua ascensão social, e a ascensão social significa a inserção no que se refere a esses bens, né? Então nós vamos ter, de um lado, né, vamos dizer assim, crianças que vivem em famílias abastadas, que têm um desperdício completo e absoluto, que tem que trocar de celular toda hora,
tem que ter o iPod mais moderno que existe e a publicidade, né, vem em cima disso, né, dessa camada social, vamos chamar assim, né? E do outro lado, o que nós temos? Nós temos uma série de crianças, e é a grande maioria, que está de alguma forma fora desse mundo, da possibilidade de viver esse mundo, né? E isso então traz distorções enormes, né? No sentido de frustrações de desejos e coisas nesse sentido, né? Então, dos dois lados, esse universo, vamos chamar assim, da publicidade para a criança, gera distorções tanto naquelas pessoas que têm condições de ter aquele status social, que participem dessa sociedade de consumo plenamente, como distorções daquelas crianças que não vão participar daquelas, né? E que isso vai gerar o quê? Vai gerar problemas internos que vão se manifestar em violências, vão se manifestar em descompassos sociais e coisas assim. Eu acho que os publicitários, os publicitários são, antes de tudo, publicitários, né? Não é por acaso que eles são publicitários. Então, eles, mais do que ninguém, eles sabem vender ideias, né? Vender conceitos, né? Então, quando o publicitário, de alguma forma, traz essa ideia de que qualquer limitação à publicidade significa censura, no fundo, ele está vendendo um conceito, né? Ele está vendendo um conceito como ele vende um sabão em pó, como ele vende outros conceitos. E eles são brilhantes, né? Então, a discussão com publicidade sempre é uma discussão extremamente difícil e complicada, né? Na verdade, o que acontece, né? É claro que nós queremos viver numa sociedade onde a liberdade seja um valor central, né? Mas isso não significa que não se pode, de jeito nenhum, né, limitar certo tipo de publicidade. Podemos levar a um extremo, né? Teria sentido, por exemplo, uma publicidade ensinando uma pessoa de como usar uma arma para matar alguém? Não, estou falando de um extremo absoluto. Por quê? Porque ali você está ensinando a prática de uma ilegalidade, vamos chamar assim, né? Assassinato é uma ilegalidade, né? E nisso, acho que com certeza os próprios publicitários concordariam, né? Agora, o que acontece é que, tirando esses casos, vamos dizer, desses que seriam mais radicais, os publicitários entendem que qualquer outro tipo de regulação levaria necessariamente à censura, né? Esquecendo o quê? Esquecendo que existem regras sociais, né? E que essas regras sociais, elas devem atender os interesses, e não só os interesses, mas as necessidades de todos, né? Isso significa o quê? Significa que nós devemos, então, estabelecer limites, que não são limites de censura, são limites de convivência social, o que é completamente diferente. Eu tenho a minha liberdade de dirigir, mas eu não posso dirigir a 140 por hora, né? Eu tenho que ter os meus limites daquelas regras que existem, né? Então, o que acontece? Esse fio é um fio difícil, porque é verdade que se você exagerar esse fio, pode-se cair em algum tipo de censura. Então, toda a discussão a respeito dessa influência da publicidade tem que ser muito consistente do ponto de vista teórico, né? Do ponto de vista de pesquisas, né? Não pode ser uma crítica sem sentido. Mas estabelecido princípios, como a gente estava dizendo antes, que a publicidade gera distorções, sobretudo em relação à criança, né? Nós já partimos então, para um segundo ponto de vista, que é necessário regulamentar essa atividade, né? Regulamentar essa atividade não significa censurar nada. Aí vem o publicitário e diz o seguinte: mas o produto é um produto legal, né? Se o produto pode ser vendido, por que eu não posso anunciar esse produto? Bem, mas existem produtos que não podem ser vendidos em relação a certas faixas etárias, né? Então a gente começa a aprofundar um pouco. Então, por exemplo, bebida não pode ser vendida para menores de 18 anos. Então, é claro que uma publicidade que, de alguma forma, influencia adolescentes no que se refere à bebida, tem que ter limitações, né? Por quê? Porque o menor de 16 e 15 anos, o menor de 18 anos, não pode beber, né? Não pode comprar ir na padaria da esquina e comprar uma bebida. Se ele fizer isso, ele está praticando um ato que
que é, né, danoso a ele mesmo, né? Então, o que tem? A gente tem que sempre pensar isso, quer dizer, de um lado nós temos a liberdade de expressão, do outro lado nós temos o quê? Regras de convivência da sociedade, né? Um ponto de vista não pode jamais anular o outro, né? Existe um princípio que no direito é muito importante, que é quando você tem dois princípios, um princípio não deve anular o outro. Esses dois princípios devem conviver. Então, nós temos na Constituição, por exemplo, o princípio da liberdade de expressão e nós temos o princípio da proteção da criança, né? Como é que se compatibiliza esses dois princípios? Estabelecendo regras coerentes, racionais, em relação a como essa criança deve ser protegida, no caso específico, no que se refere ao tema da publicidade, né? Isso significa censura? Claro que não. Isso não é censura. Censura é uma outra coisa. Censura que os publicitários colocam vem lá de uma questão política, da ditadura. Era um outro mundo completamente diferente desse mundo que nós estamos vivendo hoje. Se nós formos verificar, os países, sobretudo os países nórdicos, né, eles têm, e não é de agora, né, eles têm legislação estabelecendo regras rígidas para a propriedade de criança há mais de 20 anos. Né? E lá ninguém discute a democracia. A democracia é plena. Talvez seja, né, nós lá temos desenvolvimento econômico pleno. Quando a gente vai ver o índice de desenvolvimento humano lá, países nórdicos são os países que normalmente estão nos primeiros números de classificação de desenvolvimento econômico e são os países onde tem mais democracia, né? Muitos deles até com quase democracia direta e coisas assim, né? E que há muitos anos fazem isso. E a sociedade continua existindo tranquilamente, a democracia persiste, pelo contrário, né? Isso é um indicador de que a democracia lá é mais profunda do que em outros lugares. Vamos aprofundar talvez um pouquinho mais esse argumento, né, do que eu estava falando antes, né? Aí você diz, não, mas os produtos são produtos legais, né? E eu posso anunciar qualquer produto que seja um produto legalizado, vamos dizer assim. Então, se eu tenho um certo alimento que tem um registro na vigilância sanitária, eu posso, né? Tudo bem, isso é verdade. Só que é verdade também, isso é uma outra coisa que a gente tem que verificar, que pela própria legislação, uma criança não pode sair comprando qualquer produto, né? Existem idades, né, pelas quais a criança não, com 3 anos de idade não entra sozinha num lugar e escolhe os produtos que vai comprar. Isso é feito via pai, né? O que significa? Significa que a publicidade relacionada a produtos infantis, né, deveria ser dirigida aos pais, porque os pais é que, na verdade, vão ter a capacidade de decidir o que deve chegar ou não aos seus filhos, né? Então, o julgamento, a questão da capacidade crítica é uma capacidade dirigida aos pais. E, claro, se você tem que fazer uma publicidade para os pais, essa publicidade tem que ser muito mais bem feita do que a publicidade para a criança, porque eu não sou publicitário, mas eu acredito que captar uma criança é muito mais fácil do que captar um adulto que já tem uma boa formação, né? Para isso é preciso de um instrumento, de um refino muito maior, né? Talvez seja muito mais fácil, então, realmente captar a criança, né? Com esse mundo de hoje, onde os pais trabalham, os pais ficam fora de casa, 1000 preocupações, né? Esse filtro do pai muitas vezes deixa de existir, né? E essa criança, então, ela acaba tomando decisões que, na verdade, não é ela que tinha que tomar. Aí nós temos que verificar, na verdade, que existem duas questões complicadas, né? Uma que é a questão da publicidade de um lado e a outra que é uma certa incapacidade dos pais de lidar com essa sociedade, que não é fácil mesmo, né? Porque se eu tenho que sair o dia inteiro, né, para ganhar o dinheiro para minha família, etc, e elas vão ter que deixar esses filhos, de alguma forma, na mão de outras pessoas, em outras situações diferentes, né? Então, o que você tem? Uma publicidade dirigida à criança que vai ficar em casa, possivelmente vendo televisão, né? E que não vai ter pai e mãe ali na hora para mudar o canal.
Então junta um caldo bem favorável a esse mundo que a gente está vendo hoje. Esse tema se a publicidade traz alguma coisa de bom para a criança é um tema realmente muito difícil de responder para mim do ponto de vista teórico. Eu acho que eu consigo responder do ponto de vista de pai, que eu sou. Eu tenho 4 filhas, né, de 22 a 14, no auge então da sociedade de consumo dos apelos, né, e digo que para elas eu não vejo nada, né, tanto na publicidade direta, vamos chamar assim, como em relação ao merchandising. Talvez o merchandising aí seja mais complicado ainda. Por quê? Porque eles mostram os modelos, como se comportar na sociedade e me parece, vendo esses merchandising dentro de novelas e dentro de filmes, que eles não trazem absolutamente nada de positivo, né? Então eu, como pai, a alternativa que eu vejo é incentivar minhas filhas a fazerem outras atividades que não ficar direto na televisão, né? Porque a televisão em si, do meu ponto de vista, não traz nada para elas. Esse tema da relação entre consumo e meio ambiente é um tema muito interessante, né? Eu atuo em 2 entidades civis que têm esse tema como prioritário. Eu sou do conselho do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, e sou do conselho do Greenpeace, né, que atua em temas ambientais. As 2 entidades atuam em consumo sustentável. Então, a primeira questão interessante de verificar, do meu ponto de vista, é que esses 2 movimentos eles viviam separados, né? O direito do consumidor e o direito ambiental, proteção do meio ambiente e tal. A partir da década de 70, mais ou menos, 70 para 80, se percebeu o quê? Se percebeu que praticamente todos os impactos ambientais têm como razão a sociedade de consumo. Por que se desmata? Porque quer se colocar pecuária, porque se quer a madeira, etc. Tal. Por que nós temos mudança climática? Por conta das emissões das fábricas, dos automóveis, né? E a gente pode fazer isso, né? Por que tem destruição de biodiversidade? Nós podemos pegar todos os temas ambientais e verificar que a grande causa de todos eles é a sociedade de consumo. Então, esse tema é um tema que necessariamente deve ser trabalhado. Quando nós juntamos nesse tema a criança, aí então que tem que ser trabalhado mesmo. Porque um dos princípios do direito ambiental, que é absolutamente essencial, é entender a sustentabilidade. E a sustentabilidade está sempre relacionada ao futuro, né? Às gerações futuras, né? Então, o que acontece? Essa criança é a criança que vai moldar essa sociedade do futuro, e não só ela, mas o filho dela também, as gerações que virão depois. E o que a gente vê na prática? O consumismo aumentando violentamente, né? O consumismo, como a gente já falou, é um marcador social, né? Eu ingresso na sociedade via consumo. Se eu ingresso via consumo, né, cada vez eu quero consumir mais para participar da sociedade. E isso é uma coisa falsa. Essa ideia é uma ideia que não tem consistência, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que tentar mostrar, para as crianças é super importante, essa ideia. Em alguns casos é mais fácil. Por exemplo, no tema do lixo, é fácil, porque se eu como um bombom, eu abro o bombom e jogo fora, eu vejo ali o papel. Quando nós vamos abstraindo os problemas, abstraindo a relação de causa e efeito, é mais difícil. Então, como que eu vou saber que eu tenho uma participação nas mudanças climáticas, né? Não é nada palpável que eu consiga ver, né? Então, o que tem que se fazer? Começar a trabalhar esse tema com a criança desde pequena. Talvez até em relação às coisas mais concretas, como o lixo e tal, mas lentamente e mostrando que em todas essas discussões importantes de temas ambientais, os padrões de consumo estão por trás disso, padrões de produção e consumo, né? E não tem dúvida nenhuma, né, que a relação é direta. Hoje, existe um certo consenso na comunidade de que se todos tivessem um padrão de estilo americano,
era preciso 8 planetas, de 8 a 10 planetas, para suportar esse padrão de consumo da sociedade. Ou seja, o padrão de consumo que todos desejam, que no fundo é o padrão de consumo americano, é inviável, né? E por isso é preciso rediscutir com a sociedade esses padrões de consumo. E a criança é o momento ideal de se rediscutir esses padrões de consumo. Talvez seja até um momento mais difícil. Por quê? Porque do outro lado vem a publicidade, né? Quer dizer, nós temos que discutir com essas crianças todas, temos que colocar nos currículos escolares e tal, um questionamento da sociedade de consumo, e do outro lado vem o quê? Vem um movimento violentíssimo via publicidade, né, de que participar da sociedade é consumir, né? Por isso que o papel das entidades, dos pais, é absolutamente essencial em relação a tentar mostrar para a criança essas relações entre sociedade de consumo e destruição ambiental. Esse tema do que é sustentabilidade é um tema teórico dos mais difíceis que se pode imaginar, né? A sustentabilidade virou uma palavrinha mágica que diz um monte de coisa e ao mesmo tempo não diz absolutamente nada, porque ela diz muita coisa, né? Então é difícil passar a ideia do que é sustentabilidade, porque nós podemos entender como sustentabilidade os mais diversos conceitos. O que talvez seja o gancho ideal para entender sustentabilidade é que dentro dele existem duas ideias básicas, né? Existe uma ideia de desenvolvimento, né? Todos querem se desenvolver. É legítimo que nós queremos uma sociedade melhor, onde eu tenha mais possibilidades de acesso a bens, a produtos, né? É legítimo isso, né? Então essa ideia do desenvolvimento, e aqui eu estou falando talvez até mais do desenvolvimento econômico, é legítimo que o Brasil queira ser um país mais desenvolvido do ponto de vista econômico, né? Só que é preciso colocar certos limites, porque a questão que se faz é o seguinte: então, o desenvolvimento econômico é um desenvolvimento a qualquer custo, né? Se for um desenvolvimento a qualquer custo, significa o quê? Significa que nós estamos dizendo que uma geração pode esgotar os recursos e não existirem mais recursos para a geração futura, né? Se nós colocarmos, então, e essa foi a grande discussão do tema ambiental traz, né? Nós temos que conseguir uma convivência social, né, e um desenvolvimento econômico que seja sustentável no futuro, né, que ele, de alguma forma, as gerações futuras consigam. Essa discussão da sustentabilidade, ela tem que ser uma discussão dentro de um contexto concreto, com uma visão futura, né? Então, essa é a grande dificuldade. É claro que trabalhar com criança dentro disso é muito mais difícil, porque criança, como a gente sempre está dizendo, né, é um ser em formação, né? Mas talvez seja um momento mais propício para trabalhar também, porque a criança é suscetível a essas preocupações, né, com o futuro, com o meio ambiente, né? Por isso mesmo, é importantíssimo que as crianças nas escolas, em todos os seus lugares, elas tenham esse tema como um tema central, né? No caso específico do Brasil, a dificuldade é um pouco maior. Por quê? Porque o Brasil é campeão, como todo mundo diz, em desigualdade, né? Do ponto de vista estatístico, existem dados que mostram que 20% da população consome praticamente 80% dos recursos naturais. E 80% da população consome 20% dos recursos naturais. Então, quando você vai trabalhar com sistemas de meio ambiente, você parte de uma distorção enorme, que é um consumismo extremamente lesivo nesses 20% da camada social, né? Que gera desperdício e etc, etc, etc. E nós temos o quê? A grande camada da população desejando embarcar nesse mundo desse consumo maior, mas vivendo condições precaríssimas, sanitárias e tudo mais. E que também gera pressões ambientais violentíssimas, né? Então, nós temos que trabalhar, na verdade, primeiro, talvez, em diminuir essas desigualdades, né? Quer dizer, por isso que a gente, quando fala em consumo sustentável, nós colocamos o fator social dentro da discussão, né? Temos que diminuir essas desigualdades, repensar os modelos de comportamento, tanto de quem tem muito como de quem não tem nada, né?
e tentar chegar a alguma coisa mais próxima, mais razoável, né? E isso é muito difícil, né? Então, a discussão de sustentabilidade no Brasil, por conta dessas desigualdades sociais, acho que é uma discussão ainda mais complicada do que o normal, do que em relação a outros países. Estava outro dia conversando numa mesa de pais, né? E me chamou a atenção uma frase que um pai me disse, né? Ele falou: nossa, eu até os 17 anos, eu não tinha dinheiro. E eu fiquei pensando, né? Eu também não tinha, né? Por quê? Porque né, a gente vivia uma infância e início de juventude, vamos chamar assim, muito diferente, né? Eu joguei bola na rua, né? Hoje, o programa da criançada é ir no shopping gastar dinheiro, né? E para os pais é uma situação difícil também, porque você como pai deixa o seu filho jogar futebol na rua, o risco é muito grande, né? Então você tem todo um contexto que faz com que seja muito difícil educar os seus filhos, né? A sociedade de consumo hoje está cada vez pegando as crianças menores, né? Se antes eu talvez fosse começar a gastar um pouco de dinheiro com sociedade de consumo com 15 anos, 16, 17 anos, eu tinha um tênis, né? Eu me lembro, eu tinha um tênis que me satisfazia em tudo. Hoje a criança não, ela tem que ter o tênis que ela joga futebol, o tênis da ginástica da escola, o tênis que ela vai no shopping no fim de semana, o tênis que eventualmente ela faz aula de tênis, né? Então a criança tem que ter 4, 5 tênis para conseguir cumprir cada um desses papéis que a sociedade coloca para ela, né? Isso gera, do ponto de vista, agora voltando àquele outro, ao tema ambiental, um impacto ambiental violentíssimo. Por quê? Porque esses padrões de consumo eles são extremamente elevados, né? E do ponto de vista, inclusive, de economia da família também, né? Porque os pais, hoje, são pressionados de uma forma violentíssima. Para quê? Para que os seus filhos consigam ter comportamentos sociais que sejam compatíveis com aquele grupo que ele convive, né? Então, para a criança não ter o celular, né? 12, 13 anos não ter um celular, ele já está excluído, né? Então, nós temos uma pressão ambiental violentíssima, uma responsabilidade, uma dificuldade grande dos pais de lidar com essa situação, né? Por tudo isso, por quê? Porque a sociedade de consumo pegou a criança, né? Coisa que na minha geração não era assim, né? Nós ficamos muito satisfeitos com muito menos do que isso, né? Os valores estavam em outras coisas, né? E é óbvio, como a gente sempre está voltando, a publicidade dentro disso tem um papel fortíssimo, violentíssimo, né? É a publicidade que vai dizer para essa criança que se ela não tiver um celular, para esse adolescente, que se ele não tiver um celular, ele está fora da sociedade, né? Ele está fora daquele convívio social, ele vai ser motivo de exclusão, de chacota, de gozação. Como que ele não tem um celular, né? Isso gera, então, todas essas distorções que a gente vive hoje. Eu fui, durante 8 anos, eu fui diretor do PROCON, peguei a época de discussão e implementação do Código de Defesa do Consumidor. Nós recebíamos lá inúmeras reclamações nesse sistema de publicidade e tudo isso, então, me levou a pensar nessa questão. Acho que a grande questão que fica, né, para todos nós é o que fazer, né? Eu acredito que esse o que fazer tem 3 lados, né? Um primeiro lado, que é a necessidade do poder público assumir a sua responsabilidade, né? Enquanto legislador, enquanto regulamentador das relações sociais, e se preocupar efetivamente em proibir abusos, né? Regulamentar a publicidade para criança, estabelecendo proibições em determinadas situações, né? Acho que essa é um foco, né? Um segundo foco é a necessidade das crianças terem esses temas discutidos nos seus grupos sociais, vamos chamar assim. E no caso de criança e adolescente, o grande grupo social é a escola,
né? Então, uma escola hoje não pode ficar fora dessa discussão, né? Igual a matemática, a física, o português, né? A discussão da atualidade, e a atualidade é a sociedade de consumo, né? E todos os problemas que envolvem essa sociedade de consumo têm que necessariamente serem discutidos na escola, né? E apesar de as diretrizes curriculares da legislação brasileira estabelecerem necessidade de discussão desse tema, talvez essa implementação ainda não seja a contento, né? A gente praticamente não vê materiais didáticos bem feitos, né, a respeito do tema. E um terceiro caminho, né, é o caminho dos pais. Esse a gente não pode abrir mão nunca. Quer dizer, os pais, enquanto pais, eles têm um dever de alertar os seus filhos, suas crianças, dessa sociedade que ela vive. A sociedade de consumo é o outro lado da moeda da sociedade da produção, né? Então, na verdade, a sociedade ela foi se perdendo, né? Eu aqui tenho uma visão bem clara, né? A opção capitalista, a forma de opção capitalista feita lá atrás, no século XV, século XVI, sociedade de consumo começou no século XVI, né? Todos nós estudamos na história, né, a Revolução Industrial, mas nós nunca lembramos que o outro lado da Revolução Industrial é a sociedade de consumo, né? Então, acho que essa opção social histórica que o mundo fez, que a sociedade fez, está nos levando a um mundo que está se esgotando do ponto de vista ambiental, né? Um mundo que está, em certo sentido, se esgotando do ponto de vista das relações humanas, porque é mais importante eu me relacionar com o meu celular do que me relacionar com o meu amigo, né? Isso tudo é uma opção equivocada que a sociedade fez lá atrás, né? E essa opção equivocada favorece a quem? Favorece a uma distribuição de renda completamente desigual, né? Então, os grandes conglomerados empresariais estão ganhando muito dinheiro, né? E do ponto de vista, vamos dizer assim, da felicidade, né, não é possível, acho que, dizer que as pessoas hoje são mais felizes do que eram antes. A criança é consumidora? A resposta que me vem na cabeça é a seguinte: a criança é criança, né? E como criança, ela é um monte de coisa, né? Ela é alguém em formação, né? Então, ela é um filho, ela é um amigo, né, do seu melhor amigo, ela é um estudante na escola, ela é um atleta, ela é alguém que tem vontade de tirar férias, né? E dentro disso, ela também é alguém que tem desejos de consumo, né? Então, a resposta: a criança é consumidora? Essa é uma das coisas, né? O problema é que esse lado do consumo está crescendo de uma tal forma que a gente começa a igualar, né? Criança igual a consumidora, né? Quando isso é apenas do meu ponto de vista, é apenas um dos aspectos da vida da criança, que não pode ser o mais importante, que não pode ser o maior deles. Do ponto de vista da discussão ambiental hoje, a mudança climática é o pior deles. É o pior em que sentido, né? No sentido de que afeta a todos. Então, vamos fazer uma comparação. Por exemplo, problema de lixo e problema de mudanças climáticas. Se tiver uma comunidade que não trata o seu lixo, o problema vai ficar localizado naquela comunidade. Você pode ter uma outra comunidade que trata o seu lixo e que não vai ter o mesmo problema, né? A questão complicada das mudanças climáticas é que ela afeta a todos, né? Eu posso estar no fim do mundo, eu posso resolver ser um eremita no meio de uma floresta e eu vou ser afetado pelo tema das mudanças climáticas. Então, por isso que se diz que hoje o grande problema ambiental é o tema das mudanças climáticas. E o tema das mudanças climáticas está ligado diretamente ao quê?
ao padrão de produção e consumo da sociedade. Né? Basicamente, o quê? As emissões. Né? Existe um padrão de emissões de gases violentíssimo, né? Por conta do modelo da matriz energética, né? Do tipo de energia que o mundo escolheu. Né? E isso gera o quê? Gera uma série de mudanças químicas na atmosfera, tal, que não dá para explicar facilmente, né? Que faz com que o clima mude violentamente. Né? Aquecimentos, principalmente o tema do aquecimento global. Né? Isso leva ao quê? A uma necessidade da sociedade rediscutir os seus padrões de consumo. No caso específico do Brasil, o Brasil está em quarto lugar. O primeiro colocado em mudança em emissões é os Estados Unidos, que não aceita rediscutir esse tema. Por quê? Porque teria que mudar o padrão de consumo da sua sociedade. E isso ele não aceita discutir. Então, os Estados Unidos vai para uma discussão técnica. Ele fala, não, eu vou colocar filtros, eu não vou mudar o meu padrão de consumo, eu vou descobrir tecnologias que vão resolver esse problema. Né? No caso do Brasil, o Brasil é o quarto colocado em termos de responsabilidade de mudanças climáticas. Mas não é tanto por conta das emissões, é por conta do desmatamento da Amazônia. Né? O desmatamento também leva, por uma série de questões químicas, físicas, a emissões de gases que geram problemas graves de mudanças climáticas. Né? O que nós aqui podemos fazer, basicamente? Cuidar da Amazônia. Né? Também rediscutir padrões de consumo, né? Mas mais do que isso, cuidar da Amazônia. Né? E cuidar da Amazônia também tem repercussões, por exemplo, em questões concretas no nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu, quando compro um móvel, eu verifico se essa madeira é ou não uma madeira ilegal da Amazônia. Né? Eu estou preocupado com essa questão. Muitas vezes, como consumidor, a gente nem consegue, né, saber isso, mas é importante tentar saber isso. Né? E é mais importante ainda que o governo tivesse políticas que me permitissem, como consumidor, a receber essa informação. Né? Então, eu posso, por meio de atividades do meu dia a dia, como a compra de uma mesa, a compra de alguma coisa de madeira, não incentivar o desmatamento da Amazônia. Né? Então, na verdade, está tudo implicado. Né? Nós temos um grande problema ambiental mundial, né? Mas a responsabilidade desse grande problema são atividades cotidianas que as pessoas tomam no dia a dia dentro dessa sociedade de consumo. Então, é o tipo de aerosol que eu uso, é o tipo de madeira que eu compro, eu posso comprar produtos que tenham mais ou menos embalagem. Né? Por que eu preciso dar um bombom que é desse tamanho assim e que a embalagem é monstruosa? Né? Qual a importância da embalagem, que vai ser a primeira coisa a ser jogada fora? Né? Então, esses temas ambientais todos eles, nós podíamos fazer uma repassagem de tema por tema. Mudanças climáticas, efeito estufa, perda da biodiversidade, o tema do lixo, o tema de chuvas ácidas, desertificação. Cada um desses temas nós podemos relacionar facilmente, algumas vezes não tão facilmente, mas nós podemos relacionar todos eles a padrões de produção e consumo da sociedade. Né? E isso leva à conclusão qual? Né? Que é preciso mudar os padrões de consumo da sociedade. E mudar os padrões de consumo da sociedade é mudar o meu dia a dia. Né? Essa que é a dificuldade. Né? Eu tenho duas opções. Eu posso usar o meu carro sem me preocupar, né? Ou eu posso usar transporte público. No caso de São Paulo, talvez eu possa brigar para existir um transporte público melhor para que eu possa usar transporte público. Né? Então, esse dia a dia, essa mudança de padrões de consumo é algo que se faz no dia a dia. A publicidade, não tenho dúvida nenhuma, que distorce os comportamentos das crianças e isso leva ao quê? A um aumento dos problemas ambientais. Né? Então vamos pensar o celular, né? Que a gente tanto fala de celular. Né? Tenho certeza que os pais todos têm lá a sua gavetinha
com aquele monte de celular usado que não sabe o que faz com eles, né? Aquilo tem recursos naturais, aquilo tem uma bateria que, se jogada fora, gera problemas de contaminação, né? E imagina, todos nós, pais, comprando, vamos dizer que tenhamos 2 filhos, significa praticamente 2 celulares por ano, se não forem 4 celulares por ano, né? E a publicidade nas crianças dizendo: você precisa mudar de celular porque agora você precisa o celular que tem o chip YZ, que agora o som é um som especial que você consegue não sei o quê, né? Então a criança vai querer isso, a publicidade está colocando. E isso tudo gera impactos ambientais claríssimos. A gente pode pensar em pequena escala, uma criança individualizada, mas quando a gente coloca isso num contexto mundial, isso vira uma escala monstruosa. E quando nós colocamos que esse comportamento, se for na criança assim hoje, vai se repetir nessa criança quando ela for adulta, aí então o problema realmente é um problema enorme. O que nós estamos criando hoje em termos de pessoas, né? É uma pessoa que vai valorizar o quê, né? Ela vai valorizar, por exemplo, um automóvel, do ponto de vista ambiental, que gasta menos energia, que consuma menos, ou uma pessoa que tem essas peruas monstruosas, né? Se a gente pensar, por exemplo, em termos de automóvel, que é um tema importante, pensar no Brasil, São Paulo automóvel, praticamente a gente vê essas peruas monstruosas que pesam nem sei quanto, uma tonelada, sei lá quanto pesa, que gastam combustível monstruoso. E a pergunta que fica é, quer dizer, eu preciso de uma perua dessa para andar na cidade de São Paulo? O que isso me traz, né? Além de eu me sentir participante da sociedade de consumo, da alta sociedade de consumo, o que me traz mais? Eu fiquei muito feliz recentemente por conta... Eu sou pai de 4 meninas, né? E uma delas, de 14 anos, perdeu o celular. E a outra gêmea está com o celular completamente destruído, porque esses celulares são literalmente descartáveis, né? Eles duram 6 meses e olhe lá, né? E na discussão que se seguiu essa perda e a destruição do outro, as duas vieram me falar que elas querem comprar agora celular bem simples, porque elas perceberam, né, que tudo aquilo que envolve o celular, as 1000 capacidades e possibilidades que um celular traz, no fundo elas não usam nada daquilo. O que elas usam o celular é para falar no telefone e, no máximo, tirar uma foto em alguma situação. E que elas queriam um celular, então, muito simples. Eu fiquei extremamente feliz, né? Por quê? Porque, aparentemente, elas perceberam, né, que atrás dessa publicidade existe uma grande enganação, existe um apelo muito grande para necessidades que, na verdade, elas não têm, né? Agora, como é que se faz para conseguir isso? Eu nem sei se consegui ainda, né? Não existe um momento mágico, né? Acho que não tem um momento mágico, mas os pais têm que, no dia a dia, de uma forma que não seja muito chata, porque os pais são chatos por natureza, mas eles não podem ser chatos demais, né? Mas tem que ir mostrando no dia a dia, no ponto a ponto, na discussão a discussão, mostrando o que é realmente necessário, o que não é necessário, mostrando, por exemplo, que é muito mais importante ter um grande amigo do que falar no celular com esse amigo. Quer dizer, o bom mesmo é a relação, e a relação direta, essa que é a coisa gostosa do dia a dia, né? O celular, ter o celular igual ao celular que o amigo tem, isso na verdade não é importante na nossa vida. A felicidade, vamos chamar assim, não está na aquisição desses produtos, né? E está em ter boas relações com as outras pessoas, conviver em ambientes saudáveis, com grandes amizades, e isso que a gente vai levar para o futuro. Quando eu estava no PROCON, nós entramos com a primeira ação judicial específica que tratou desse tema de consumismo, etc. Tal. O que era? Era uma publicidade de uma empresa de calçados,
quem era a atriz era a Xuxa, né? Que ensinava as crianças a destruírem seus tênis, seus sapatos, para quando os pais chegassem em casa, as crianças poderem pedir tênis e sapatos novos, né? Então, um tênis jogava dentro do aquário, um outro tênis colocava numa prensa, um outro tênis era martelado. Essa era a cena, né? E aí o pai entrava em casa e todas as crianças falavam: olha, pai, meu tênis está destruído, eu preciso de um tênis novo. Isso nós estamos falando de uma publicidade, né? Você ensinar uma criança a destruir um tênis para pedir um tênis novo, né? Quer dizer, é uma distorção de comportamento monstruosa, né? E as crianças, vendo isso, podem aprender? Claro que podem aprender, né? E vão pedir para os seus pais um tênis novo? Vão pedir, né? E é difícil falar não para um filho, né? Quem é pai sabe disso, né? É muito difícil falar não para um filho, né? E muitas vezes a maioria dos pais falam sim. Ah, tá, destruiu o seu tênis? Então eu vou lhe dar um tênis novo, né? E assim a sociedade vai reproduzindo esses padrões de comportamento, que são distorções, né? Agora, o que a gente vê é isso, quer dizer, uma violência muito grande, né, de um lado, né, e apelos enormes de consumo do outro. Como que a criança relaciona essas duas questões? Eu acho que para a criança é muito difícil fazer essa relação. Acho que a presença dos pais aí para fazer essa relação é absolutamente essencial, né? Acho que nesse momento que acontece esse choque violento, o pai tem que estar atento, tem que estar de alguma forma sentado ali junto com a criança, vendo um pouco de televisão com ela, e talvez não naquela hora, um pouco mais tarde, na mesa do jantar, inserir esse tema numa discussão, tentar fazer esses elos dessas ligações. Os pais têm uma tarefa realmente muito grande em relação a esse tema.